Eu espero que a paz do Senhor Jesus esteja com você, mas se não tiver, que ela te encontre. Porque hoje o tema que nós vamos conversar um pouquinho e refletir é sobre o descanso. Você tem descansado? Tem sentido que na sua vida existe a paz que excede todo entendimento? Porque para você perceber a paz que excede todo entendimento que vem de Deus, você precisa sim descansar. E, gente, eu não estou falando aqui de ser preguiçoso, eu estou falando aqui de descanso. Você vai continuar sendo produtivo, contudo, você vai ter e aprender a descansar. Nós vivemos uma era aí que todo mundo fala, trabalhe enquanto eles dormem, seja produtivo, né? Não durma, seja proativo, você consegue dar conta de 2, 3 funções. E, gente, não. Nós não conseguimos. O Senhor, ele é muito sábio e na Bíblia existe todo o conhecimento. Deus não criou tudo de uma vez. Ele usou 6 dias para criar e usou o 7º dia para descansar. Cada dia ele fez uma coisa, com ordem, com decência, ainda sendo Deus. Ele poderia dar todas as ordens no primeiro dia e simplesmente criar em um dia. Mas não, ali o Senhor estava ensinando sobre tempo, sobre ordem, sobre descanso, sobre pausas. Até no dia da criação ele parava um pouco, para depois criar no dia seguinte. Quando ele vinha, né, ele deu uma função ali para Adão, para a humanidade, né, que era dar nome aos bichos. Ele tinha sim um trabalho. Porém, ao final da tarde, na viração do dia, o Senhor vinha se encontrar com Adão e Eva, para que eles tivessem um descanso, um encontro. E naquela hora, provavelmente Adão não estava dando nome aos bichos. Ele estava o quê? No momento do descanso diário. E Deus fez, né, o Shabá, o sábado, um dia do descanso. Por quê? Porque nós precisamos ter um dia de contemplação. E Ele deu as ordens desse dia. Não era simplesmente para você ficar deitado e preguiçoso. Não, era para que você aprendesse a contemplar a criação de Deus, contemplar a sua família, a gratidão por tudo que você tem. Será que você tem descansado? Será que você tem vivido o descanso do Senhor? Nesse mundo louco que todo mundo diz, trabalhe enquanto eles durmam, né? Faça mais do que você pode, onde o seu chefe, né, vai estar ali cobrando o tempo todo de você e o proativo é aquele que se destaca, mas muitas vezes esse proativo é o mais sobrecarregado, porque ele pega o trabalho dele, o trabalho dos outros e ele vai se fadigando, se fadigando e se fadigando. Será que vale a pena tudo isso? E aí fica aí uma reflexão para você. E eu estava, esses dias o Senhor tem falado muito comigo, que é no descanso que Ele fala, é na pausa que Ele fala. Eu estou aí em um descanso, teve um feriado do funcionário público, eu peguei uma bonada logo em seguida, então eu estou há 5 dias descansando. E eu estou falando, Deus, como é bom o descanso, porque é nesse descanso que eu contemplo a minha família, é nesse descanso que eu consigo fazer um bolo, fazer um pão, arrumar a minha casa, olhar para as minhas filhas com mais calma, sentar, ouvir as necessidades. É nesse descanso que a gente consegue ver o que verdadeiramente é importante. Passou um tempo e eu fiquei refletindo sobre uma coisa. Uma colega do meu trabalho, ela tirou férias e ela é maravilhosa. Ela sempre resolve a maioria das coisas, ela sempre está ajudando, ela é proativa e tudo. E ela tirou férias, merecido, e que bom. E o trabalho continuou. Ela descansou, ela viveu a vida dela e o trabalho não parou porque ela estava de férias. Então não ache que você é o centro da Terra, porque até aquelas pessoas extremamente produtivas, extremamente necessárias no serviço, elas podem ser substituídas. O fluxo vai acontecer. Então cuide de quem você é, cuide daquilo que é importante para você, porque você não sabe o tempo que você vai ficar aqui na Terra. E no final, no seu trabalho, você é só mais um número, só uma pessoa que resolve problemas. E que se você não tiver, logo vão arrumar outro. Mas será que na sua casa, na sua vida, na comunidade a qual você pertence, a qual você vê sentido da sua vida, você está sendo importante? Porque ali você não é substituível. Você só é mãe, pai dos seus filhos. Você é esposa e marido de uma mulher. Então você pode perder algo que é muito importante, que são únicos. O restante, trabalho, você consegue outro, né? As pessoas, outras aparecem para funções, mas a sua essência, a sua alma, ela é valiosa.
Para o Senhor só tem uma alma, a sua, e Ele quer encontrar você. Então tenha comunhão com Deus, escute Deus, porque é no silêncio, é no descanso que o Senhor vem te encontrar. Quando Elias estava numa profunda depressão, Deus não falou com ele no barulho do dia a dia, ali naquela loucura, não, no vento, né, nas águas, na chuva, nos trovões. Não, Deus falou numa brisa suave, no silêncio, quando tudo estava calmo dentro ali de Elias, porque Elias estava perturbado com as suas angústias, com muitas coisas pensando em sua cabeça, ainda que parecesse que ele estava descansando, que ele estava deitado, prostrado em uma depressão. A mente dele estava muito agitada com muitas coisas e o Senhor não conseguiu falar com ele, porque ele não estava pronto para ouvir. Então ele precisou silenciar tudo isso. E quando tudo era silêncio, o Senhor veio e falou com ele. Lá na passagem de Jesus, Marta e Maria, ele fala: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas. Eis que Maria escolheu a boa parte e eu não vou tirar isso dela. Por quê? Porque Maria escolheu a calma. Maria escolheu o silêncio, Maria escolheu ouvir Jesus, Maria escolheu o descanso. Eu não acredito que Maria não ajudou durante o dia a Marta. Eu acredito que ela ajudou durante o dia em algumas coisas, mas na hora que o mestre chegou, ela parou tudo, porque mais importante era ouvir o mestre. Mas Marta estava muito preocupada com a reputação, porque as mulheres tinham que servir, as mulheres eram aquelas que tinham que deixar a casa perfeita para receber e eram julgadas por aquilo que elas faziam. Marta também não estava errada, ela estava no sistema que nós vivemos hoje. Você é o que você faz. Então ela estava ali, querendo exercer aquilo que é o que ela faz. Ela tinha que ter a excelência. Só que com Jesus é diferente. Ele não estava julgando o que ela fazia, mas quem ela é. Jesus quer quem você é. Então pare um pouco para ouvir o mestre. Pare com essa agitação da sua vida e reflita se você está tendo encontros com o mestre, com o Pai, com Jesus. Você está tendo? Ou você está muito afadigada, muito atarefada? Eu vivi muito isso. Tenho ainda vivido, mas eu tenho colocado pausas, porque o Senhor tem me parado e falado: filha, presta atenção nessas palavras, presta atenção. Eu vinha na viração do dia, descanso. Quando você está calma, em silêncio, me contemplando, eu falo com você. Mas quando você está corrida, você não tem nem tempo para me ouvir. Então aprenda a se aquietar em mim. Aprenda a descansar em mim. É isso que o Senhor fala. Aprenda a descansar nele, porque o fardo dele é suave. Você não vai se tornar um preguiçoso, porque ainda tem um fardo, mas é um fardo leve. É o fardo de Jesus. É trabalho com consciência, é trabalho com descanso, é trabalho com salário, porque todo trabalhador é digno de seu salário. O Senhor não deve nada a ninguém. Ele vai te dar as recompensas, mas ele é um chefe justo. Se algo está sendo escravizante na sua vida, pare e pense. Você está nos pés do mestre? Ele está sendo a justiça na sua vida? Porque ele dá o que é justo. Ele dá salário, ele dá descanso, ele dá pausas, ele dá cuidado. Mas este mundo escraviza. Então aprenda a cuidar daquilo que é mais importante, que é a sua alma, que é a sua mente, que é a sua relação com Deus, porque é neste lugar de descanso no Senhor que você vai ser curado. Muitas vezes o burnout ele vem porque você não está se permitindo ser curado. Você tem medo do que os outros vão falar, você tem medo da rejeição dos outros e por isso você quer ser legal o tempo todo. Você fala sim o tempo todo e aí por quê? Quando você falar um não, olha que eu sei o que é isso. Quando você falar o primeiro não, aquele amigo nem é tão amigo, porque ele nunca foi seu amigo. Você só era funcional para ele. Você só servia enquanto estava debaixo do jugo dele. Mas quando você se posiciona naquilo que é justo, naquilo que é bom, perfeito e agradável, porque é assim que o Senhor faz. Ele não quer você preguiçoso, porque ele fala, né? Que o preguiçoso muito sonha e nada alcança. Não seja preguiçoso. Esse vídeo não é uma desculpa para você ser preguiçoso. Esse vídeo é para te alertar que existe um limite. Tem o trabalho, mas tem o descanso. No trabalho tem salário. Contudo, sempre é importante o descanso.
Faraó escravizava o povo, então ele dava mais trabalho. Ele falava, vou dar mais trabalho para que esse povo não se reproduza, para que esse povo não se alegre. Então quanto mais o povo se alegrava, mais o povo se reproduzia, porque quando você tá alegre, né, você vai namorar ali, né, vai ser feliz, vai curtir com as crianças, vai querer ter filhos, né? Então isso é alegria, isso é descanso, você só faz isso no descanso. Mas Faraó não se alegrava com aquilo. Então ele falava o quê? Vou pôr mais jugo, mais trabalho neste povo. É assim que Faraó age. Então cuidado para não estar sendo dominado por Faraó. Seja assim um trabalhador, mas um trabalhador que tem um trabalho justo, no tempo justo, que recebe o trabalho justo pelo seu salário, né? Recebe o salário justo pelo seu trabalho e que também tem o descanso que é necessário. Então aprenda a descansar no Senhor. Revise aí a sua vida, né? Não seja preguiçoso, mas seja sábio, né? Faça aquilo que é o que tem que ser feito e não negligencie o descanso do Senhor. Aquele tempo para ouvir o Pai, aquele tempo para contemplar as grandezas que o Senhor já entregou. Sabe, tudo que você conquistou com o fruto do seu salário. Quando Deus criou lá, Ele falava, e viu que tudo aquilo era bom, né? Será que você tem desfrutado aquilo que é bom para você? Às vezes você compra uma máquina de pão e nunca fez um pão porque não teve tempo. Será que você contemplou a conquista do seu trabalho, que foi a máquina de pão? Você conquistou aí muitas coisas, uma viagem maravilhosa, tá lá viajando e respondendo os seus chefes, os e-mails, as pessoas, porque as pessoas não deixam você tirar férias. Será que você está contemplando aquilo que você conquistou? Será que a casa que você comprou com tanto suor do seu trabalho, você tem desfrutado? Então aprenda a desfrutar. O nosso Deus é um Deus de descanso. Ele gosta que você contemple e adore, né? Que você fale, Senhor, obrigado por esta casa que o Senhor me deu. É do jeito que eu queria. Obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu, que eu pude conquistar esta casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua sendo bom. Obrigado pelos meus filhos saudáveis. Obrigado, Senhor, por ter gerado. Obrigado, Senhor, pelas dádivas. Você só faz isso no descanso. E no descanso, você adora a Deus, porque você observa aquilo que foi criado com a graça e a permissão de Deus, e você o adora. Então o adore, descanse e o adore. Essa palavra tem ecoado em mim. E eu tenho descansado no Senhor, porque enquanto eu tentei fazer com as minhas mãos e tentar agir nesse sistema do mundo, e eu não estava observando, porque ele estava tentando jogar mais trabalho para mim, então eu falei, epa, vamos parar. E observando nesta minha colega, eu falo, ainda bem que eu espero que ela tenha também acordado aí, e desfrute da vida. Ela vai ser necessária, ela é uma pessoa maravilhosa, mas eu fiquei pensando, uma pessoa tão incrível, tão fundamental, saiu e o trabalho fluiu. Ou seja, flui, né? O trabalho não é a tua base, o trabalho é só o teu trabalho, entendeu? Ele vai fluir. Se você sair, outro vai vir. E é isso, né? Então, usufrua. Trabalhe sim, mas usufrua. Descanse no Senhor. Se alegre no Senhor. Essa é a melhor parte, estar aos pés do Senhor. Tá bom? Deus abençoe sua vida, sua semana, que seja uma semana de paz, de descanso, de trabalho consciente e de muitos frutos. Porque às vezes a gente precisa esperar o tempo das coisas e fazer tempo a tempo e não de uma só vez, né? Como o mundo foi criado em 6 dias. Então tem coisas que é uma coisa por dia. Não queira fazer tudo de uma vez, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.